Então, o enredo de Victor Hugo acontece com Jean Valjean. Diz que em um dos primeiros dias de outubro de 1815, antes do pôr do sol, um homem viajava a pé. Tinha aparência assustadora. Seria difícil encontrar alguém com aspecto mais miserável. Era forte, de estrutura mediana. Parecia ter de 40 e 55 anos. Pulando aqui, trazia na mão um cajado de madeira cheio de nós, cabeça raspada e barba crescida. O suor e o pó da estrada tornavam sua aparência ainda pior. Chegou à cidade francesa de Digne. Lá, ninguém o conhecia. Como era hábito na época, passou na prefeitura para se identificar. Apresentou o documento, uma espécie de licença, um salvo-conduto, para viajar, uma licença para viajar pelo país na época. Em seguida, procurou a melhor estalagem local de propriedade de um tal de Labarre. Os fogões estavam acesos, a lareira aquecia o ambiente, Labarre preparava o jantar destinado aos hóspedes. Quando ouviu a porta se abrir, sem tirar os olhos do que estava fazendo, perguntou: o que deseja? Comer e dormir. Nada mais fácil. Olhou o recém-chegado dos pés à cabeça e fez uma observação. Pagando, o homem mostrou uma bolsa de couro. Tenho dinheiro. Estou às ordens, respondeu Labarre. O recém-chegado tirou o saco de viagem dos ombros, sentou-se perto do fogo. E o dono da hospedagem, entretanto, não tirava os olhos do homem. Escreveu uma mensagem, deu a um rapazinho que lá trabalhava. Este correu para a prefeitura. O forasteiro, com fome, perguntou: e o jantar? Não demora, respondeu. O rapaz voltou com a cabeça com a resposta. O dono da hospedaria leu com atenção, pensou um pouco, foi até o viajante e disse: senhor, não posso hospedá-lo. O homem espantou-se. Se quiser, paga adiantado. Não tenho quarto. Durmo na estrebaria. Não é possível, está cheia de cavalos. Fico num canto qualquer. Depois do jantar combinamos. Mas não posso lhe servir o jantar, disse. O viajante quis explicar, falou que fizeram uma longa viagem. Estou morto de fome e cansado, eu pago. Mesmo assim, não posso jantar? Não tenho nada para servir, respondeu. O homem deu uma gargalhada, mostrou os fogões, e assim a conversa continua, que vocês já conhecem a história. Então, Jean Valjean vai em outra hospedaria, e aquele salvo-conduto dizia que ele era um ex-condenado e perigoso. Até que ele vai dormir num banco, e chega uma senhora e diz: o que tu faz dormindo num banco numa praça? Aí ele disse: ninguém me deu lugar para dormir. Ele disse: você já foi naquela casa ali? Ele disse: por que alguém de uma casa iria dar hospedagem para mim? Ele disse: vai lá. Aí ele vai lá, bate na porta e já chega se apresentando. Eu sou um condenado, um homem perigoso, ninguém me deu lugar na cidade e uma mulher pediu para vir aqui. E o bispo, então, o santo bispo, o recebe. E ele tenta se explicar que não deveria dar hospedagem para ele. E o bispo, então, ele diz assim: como é que vocês vão dar uma hospedagem para alguém que ficou 19 anos preso? Eu posso ser um assassino? Eu posso matar você? Aí o bispo diz assim: ou eu posso matar você? E a mulher, então, ficou assustada. O bispo estava servindo aquele jantar com umas pratarias que ele tinha herdado dos pais, com o brasão da família.
E a partir daquele momento, então, começa um diálogo entre o bispo e Jean Valjean, que conta a história que ele teria sido preso por roubar um pedaço de um pão que ele ia alimentar a sua sobrinha, que passava fome por não ter emprego, e que a sua mãe era viúva, e que ele roubou um pedaço de pão, foi condenado a 5 anos, dos 5 anos ele pegou mais 5 por tentar fugir, e mais 5 e mais 5, então ele ficou 19 anos, e que ele estava agora em liberdade condicional e tinha que se apresentar em Dijon, e ali ele estava de passagem. Na madrugada, o que acontece? Ele rouba a prataria do bispo, já que eu sou um ex-condenado, já que eu tenho um salvo-conduto amarelo, roubou a prataria e seguiu. Os policiais o pegaram, trouxeram de volta e disse: olha, pegamos esse cara roubando a prataria sua. Aí o bispo diz assim: como assim roubando a prataria? Eu dei essa prataria para ele. E não deu queixa. E dali em diante, então, os policiais se foram. Ele disse: como é que você leva a prataria e esqueceu a parte mais valiosa? Toma esses 2 castiçais e segue a tua vida, muda a sua vida. Esse é um dos primeiros recortes do livro Os Miseráveis. Voltando um pouquinho, nós temos um outro livro chamado Filosofia Clínica, de Lúcio Pacter, que tem essa frase: o indivíduo vive integrado ao meio, sobre o qual age e do qual recebe ações sobre si. Como diz Lúcio Pacter, por mais inteligente e prodígio que você seja, ainda assim o mundo terá milhões de coisas que você não conhece e nem imagina. Opa! Então, se a gente perguntar o que aconteceu ali, naquele lugar, naquela cidade, que não deixou aquelas pessoas verem aquele homem? Por que reduziram Jean Valjean a um ex-condenado? O que aconteceu aí? E se a gente olhar aqui para esse palco, quem vocês estão vendo aqui? Nós temos aí o Cadu, que já vi ser chamado não de ex-condenado, mas de ex-padre. Já te chamaram disso, Cadu? Nós temos aqui o Jamil, que é um diácono, mais que isso. Como nós vemos o Jamil? Como vocês me verem? Um empresário, um ex-empresário? O que não permite que de vez em quando algumas pessoas não conseguem ver o outro? Aí quero trazer uma outra parte aqui da Bíblia agora. O filho pródigo. Um pai tem 2 filhos, o filho mais novo disse: meu pai, me dá a minha parte na herança que eu vou embora e vou fazer o que eu quero dela. Foi para um outro lugar, gastou o dinheiro com festa, com prostituição, até o ponto de ele chegar numa fazenda para trabalhar com porcos. E nós sabemos que esse é um livro, quando se fala do judaísmo, tratar porcos, cuidar de porcos seria o emprego mais baixo que pode ter. Ele não conseguia nem se alimentar, a não ser com as sobras dos porcos. Então ele disse: olha, eu vou para a casa do meu pai e vou dizer: meu pai, eu pequei contra os céus e contra você, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas eu posso ser chamado teu empregado e quero trabalhar, porque aqui os empregados têm dignidade, e lá nem isso eu tinha. E quando ele chega, ele ensaiou isso tudo para dizer para o pai. Quando ele chega perto da casa do pai, o pai corre com braços abertos e manda matar a melhor novilha e faz uma festa. O irmão mais novo, mais velho, que vinha da roça, diz: o que está acontecendo? Diz: tu não soube? Teu irmão voltou.
e o irmão mais velho então vai ter uma conversa com o pai. O irmão mais velho não consegue se alegrar, não consegue festejar a volta do irmão. E ainda diz para o pai: meu pai, eu cumpri todas as leis, eu cumpri todas as regras. E aqui entra um outro personagem chamado Javert, que vai estar sempre atrás de Jean Valjean. É um cara que cumpre as leis e cumpre todas as normas, e ainda com um grande prejuízo, lido de um livro de 1835, de Cesare Lombroso, do homem delinquente, que o bandido que nasce bandido pode morrer bandido, vai voltar a praticar um crime. O que impede esse irmão de não se alegrar com a volta do irmão mais novo? Meu pai, eu estava aqui o tempo todo, não pude nem ter um cabrito para festejar com meus amigos, e quando esse teu irmão que gastou todos os bens na prostituição e com festas, você mata melhor no filho. Quem é esse irmão mais velho? Que não consegue fazer uma alteridade. Um cumpridor de leis, um cumpridor de normas. Qual é o tópico da nossa estrutura de pensamento que, em muitas ocasiões, faz perder o outro, não deixa ver o outro? O que aconteceria se uma pessoa daqui, filiada a um partido de esquerda ou de extrema esquerda, recebesse um partilhante chamado Mauro Cid, que foi o cumpridor de ordens de um partido de direita? Será que a gente conseguiria vê-lo como uma pessoa? Qual o tópico que nos cega? É o como o mundo me parece, o que os outros vão dizer? Ou eu sou o caminho, a verdade e a vida? Não é mais Jesus é o caminho, a verdade. Eu me ponho no centro das atenções, e a partir dali eu crio um campo de sombra que eu não vejo mais nada. São as minhas emoções, as minhas raivas, são os prejuízos. O que nos cega a ponto? Ou é uma busca que nós apontamos um norte e a partir dali e não enxergamos nada mais do que tem no nosso... Eu quero chegar a Santiago de Compostela. O caminho não importa mais, porque eu quero chegar lá. Às vezes nós traçamos essas buscas nos cegam. Às vezes são as nossas axiologias, os nossos valores, aquilo que nós julgamos que é mais importante e não conseguimos fazer alteridade. Ou são os papéis existenciais. E vamos fazendo X nas costas e vamos. Eu falei que queria trazer 2 palavras novas. Quero trazer para vocês aqui, então. Isso vem da teologia de Paulo, que ele introduz isso na teologia. Kenosis, ou seja, é o ato de esvaziar-se de si mesmo, sem perder a própria identidade, para se fazer a abertura ao outro e se encontrar no outro. Termo de origem grega, inserido na teologia por São Paulo aos Filipenses 2, 6, 11. Cristo esvaziou-se para se tornar servo. Forte, não? Será que para fazer alteridade nós temos que nos esvaziar de nós mesmos para ir ao mundo do outro? Então Cristo, ele deixa de ser Cristo para poder ser Jesus, para ser homem, para sentir as dores, para ter raiva na hora que ele vai lá no templo expulsar os vendilhões, para ter dúvidas: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Pai, tem medo na cruz. Pai, por que tu me abandonaste? Se sentiu abandonado. Para chorar junto com Lázaro, ou quando Lázaro morreu, para festejar. Ou seja,
o Deus que vai se despindo de Deus para se tornar homem. Isso é kenosis, ou kenosis, como alguns falam. Só que lá no livro de Jó, isso acontece ao contrário. Chega a me arrepiar agora. Porque Jó era um homem bem fixo nas suas categorias, nos seus exames cartoriais, no seu tempo, no seu lugar, com as suas riquezas, esposas, filhas, muitos gados, muitas vacas, muitos bois, e até que Satanás, o inimigo de Deus, diz: olha, é fácil temer a Deus tendo tudo isso. Então Javé permite que ele então só não podia tirar a vida. E Jó então vai se despindo do homem, vai perdendo os seus patrimônios, a sua propriedade, até a esposa começa a criticar: por que você não abandona Javé de uma vez? As filhas vão embora e ele vai ficando sozinho, e no final então ele disse: olha, eu antes ouvia falar de ti, mas agora eu te sinto, agora eu sei quem você é. Abandonou então o homem para se aproximar de Deus. Jesus abandona a divindade para se aproximar do homem. Bonito isso, né? Processo de kenosis. Aonde nós podemos encontrar isso? Aonde nós podemos encontrar isso na filosofia clínica? Se aqueles hospitaleiros que foram atender Jean Valjean perguntassem para ele: você ficou 19 anos preso, o que aconteceu? Como o padre fez? Não, eu fui pegar um pedaço de pão para alimentar minhas sobrinhas. O resto foi consequências. Eu fui ficando esse homem duro porque as circunstâncias foram me deixando duro. Essa é a conversa que o padre tem com ele ali. Por isso, o padre não temeu, o bispo não teme a vida dele ali. E ali, então, começa todo um processo, então, na filosofia da historicidade. Depois vimos os exames categoriais, identificamos os tópicos, depois vem toda a parte de submodos, para depois nós chegarmos, talvez, ao assunto último, se ele não for o primeiro. Então, com a queixa, tudo isso é para a gente se aproximar para conseguir fazer uma alteridade. Isso, na área da administração, nós chamamos isso de visão sistêmica. Visão sistêmica é aquele consultor que vai lá na empresa, né, o André, e vai resolver um problema financeiro da empresa e resolve. Pega dinheiro num banco, pega um empréstimo a longo prazo, resolveu o problema da empresa. 3, 4 anos depois, a empresa está com o mesmo problema, porque o problema não estava no financeiro, o problema estava no preço dos produtos, que estava vendendo abaixo do preço. Ou seja, se tu olhar só um ponto numa empresa, você acaba não tendo uma visão sistêmica. Na ciência, seria aquela pessoa que vai no consultório de um médico com uma gastrite e é tratado com os prazóis, os omeprazóis, os pantoprazóis. E esse mesmo, e que nunca consegue curar seu refluxo, sua gastrite, porque ela vai e volta, vai e volta. Quando vai num consultório de um filósofo clínico, pode acontecer de um filósofo clínico, na sua história, a hora de colher a historicidade, descobrir que cada vez que essa pessoa contrai uma dívida, ou é contrariado, ou começa esse processo, então, de fazer uma somatização e o corpo pagar o preço. Então, não se pode olhar a pessoa por um ponto só. Não pode olhar a queixa da pessoa. É assim que a filosofia clínica vai, então, se aproximando pela singularidade. Então, se a clínica seguir qualquer preceito anterior à própria pessoa, ela não existirá. E a construção de toda a interseção se dará
em bases impeditivas ao bom exercício clínico. Num mundo em que ladrões e inspetores procuram ajuda, lembra que o inspetor era tão vítima quanto Jean Valjean, né? No final do livro ele disse, olha, eu passei uma vida perseguindo um homem de Deus e tirou a própria vida, né? Então, no mundo em que ladrões e inspetores procuram ajuda, o espaço da clínica precisa ser de cuidado e acolhimento sem estereótipos. E para encerrar minha fala, que já falei demais, então não se acolhe o criminoso ou o policial, mas a pessoa, qualquer que seja na sua historicidade ou seu momento atual. É nessa relação em que se estabelece a interseção que é construída da filosofia clínica de cuidado, partilha e acolhimento.